A sua imagem e semelhança. Quando foi que nós normalizamos não termos mais uma identidade de filha? A paz, amadas, eu me chamo Osana Ferreira, sou criadora do método Adornada Consultoria de Imagem, que ajuda mulheres a encontrar o seu estilo, adorando o nome do Senhor, com modéstia, com decência e com muita elegância. Se você ainda não me segue, me siga lá nas redes sociais, que todos os dias eu estou lá interagindo para essa finalidade, esse propósito. E vamos nesse vídeo falar a respeito dos conflitos que as mulheres cristãs enfrentam em relação à sua aparência, uma vez que elas podem, ao longo da vida, esquecer de que elas são filha de um Criador. Essa identidade de filha é algo que eu trabalho bastante com as mulheres, principalmente nas palestras, para que elas se sintam realmente filhas de quem elas são. Existem muitos fatores que afastam a mulher dessa verdade, dessa realidade. Muito comum as mulheres se referirem que não têm o tempo, que não têm dinheiro, que não têm um lugar para ir, que elas precisem estar arrumadas, que elas precisem estar adequada, ou que exija tanto da sua aparência. Mas fato é que isso esconde um silêncio que grita nas roupas, que grita na forma com que ela se cuida, que grita na maneira com que ela trata até mesmo outras mulheres. A mulher cristã, ela não está imune a passar por essas situações da vida. Afinal de contas, existem situações que nós passamos que muitas vezes revelam através das nossas roupas, revelam através da nossa aparência o quanto estamos perdidas, o quanto não estamos nos sentindo valorizadas ou amadas. Mas é interessante, amada, que você volte para esse lugar, que você retorne para esse lugar que é seu por direito. O Senhor Deus lá no Éden, ele falou: criado à imagem e à semelhança de um Deus que é belo. É tão interessante quando nós olhamos, por exemplo, uma praia, que nós sabemos que é algo belíssimo, mas se ela estiver suja, se ela estiver mal cuidada, toda aquela beleza, independente se for um dia de sol muito bonito, acaba sendo estragado pela quantidade de lixo, pela quantidade de pessoas que estão ali maltratando aquele ambiente. Na vida da mulher e na vida do ser humano é da mesma forma. Se você se maltratar, se você não entender qual é o seu lugar por direito, é muito provável que você vai externar toda essa autoflagelação, tudo isso que você está fazendo com você mesmo, vai ser externado através da sua aparência e não tem como você negar isso. Um outro conflito se diz respeito ao autocuidado e à vaidade. Fato é que lá em Eclesiastes nós lemos que o próprio Salomão ele escreve dizendo que tudo é vaidade. Ou seja, a vaidade é aquilo que é vão. A palavra vaidade ela realmente vem dessa origem, aquilo que não tem valor. Ou seja, eu me importei realmente com algo que não tem valor, com algo que vai passar, que é vão, e aquilo tomou todo o meu tempo, tomou o meu dinheiro, tomou os meus recursos, as minhas habilidades e não teve utilidade nenhuma. Mas a sua aparência, a sua beleza, ela tem uma utilidade para o reino. Deus ele é um Deus de ordem, então quando você coloca a sua aparência organizada, você já está louvando a Deus. Fato é que existiu sim excessos no passado em relação à aparência da mulher e havia um extremo entre o autocuidado, cuidar dos cabelos, cuidar da pele, cuidar do vestuário, fosse realmente algo vão, algo que não tivesse valor. Mas com o passar dos anos, houve em nós um crescimento intelectual, espiritual e de relacionamento também com o próximo, de entender que nem todas as mulheres que se aplicam em se cuidar, que se aplicam em ter um vestuário adequado, bonito, limpo, elegante, que ela estava fazendo isso em prol dela mesma ou simplesmente para se aparecer. Houve sim um entendimento que nós conseguimos chegar a um denominador comum de que a beleza feminina, ela louva o nome do Senhor. Uma beleza que não é sensual, uma beleza que não é provocativa, um cuidado que não leva as pessoas pecarem, muito pelo contrário. As mulheres de Deus, estando belas e bonitas, elas levantam a autoestima de outras mulheres. Elas fazem com que outras mulheres também levante a bandeira do autocuidado. E eu digo isso não só na aparência, eu digo isso também no intelecto. Uma vez que você se
cuida da sua mente, do seu coração, uma vida devocional, uma vida onde busca ter bom entretenimento de livros, de filmes, e traz tudo isso para a sua vida, um conhecimento intelectual, logo a sua aparência vai externar que você teve um crescimento de dentro para fora, e isso é muito lindo e muito belo, e essa beleza e esse autocuidado revela também o quanto você é amada e cuidada pelo seu Criador. Um outro conflito se refere à modéstia e à modernidade. Modéstia significa moderação. Equilíbrio significa que você entendeu que os excessos não é adequado e você começa a ser aquilo que o próprio Jesus disse lá no Sermão do Monte, temperado. Eu levo esse conceito de temperança e de ser temperado, aquele sal que dá sabor, nem insosso e nem demais, para todas as áreas da minha vida. E o vestuário, a beleza feminina e a aparência também entra nisso. Uma vez que você tem um conflito com essa modéstia e você acha que determinada peça, determinado calçado, determinada forma de arrumar o seu cabelo, de se maquiar, essa modernidade não pode ser santa, é porque talvez está te faltando aí um entendimento a respeito das escrituras. Uma vez que nós vemos referências nas escrituras sobre perfume, sobre como cuidar dos cabelos, sobre como se banhar, existia até um ritual de purificação depois do período da menstruação na vida das mulheres, para que elas se sentissem limpas, para que elas se sentissem renovadas novamente. E elas ficavam ali horas naquele banho para se purificar, para se santificar. E quando elas saíram dali, elas estavam com o seu cabelo arrumado, com a sua pele arrumada, porque todo aquele processo de menstruação se fez ela se sentir indigna, se fez ela se sentir suja. E quando ela saía daquele banho, a amada, ela estava preparada para viver novos dias, e a sua aparência fazia conjunto, fazia harmonia com todo esse sentimento e esse pensamento de autocuidado que ela tinha. Então, a modéstia e a modernidade, ela precisa ser entendida e entrar em harmonia. Também é importante, minhas amadas, fazer um adendo aqui a respeito de ter um entendimento, de ter um crescimento intelectual, espiritual e devocional. Não adianta simplesmente a gente ficar defendendo maquiagem, cabelo, peças, calças, saias, sem que antes nós não tenhamos um entendimento dessa modéstia na realidade, dessa moderação com elegância na sua realidade. Por que que eu falo isso? Porque, infelizmente, muitas mulheres deixaram de ler, deixaram de escrever os seus diários, deixaram de ter um devocional com Deus, deixaram de buscar crescer intelectualmente para realmente, de fato, entender como funciona as escrituras. Por que que eu falo isso também? Porque nós vemos muito mais homens pregando, muito mais homens tendo muito mais conhecimento, porque eles têm muito mais esse interesse. E eu nem digo aqui pelo fato de você exercer alguma tarefa na igreja, algum título de pastora, evangelista, missionária, mas de você crescer a fim de que o seu vocabulário aumente, a fim de que você realmente tenha um intelecto que venha externar, porque não adianta ser só um corpo bonito, peças e roupas bonitas, um cabelo bonito. Você precisa, no momento que você abrir a sua boca, externar conhecimento, poder profetizar, poder falar, poder aconselhar, poder ter beleza também no seu intelectual, porque esse conflito vem justamente, esses conflitos todos que eu falei aqui, vem justamente, principalmente porque não foi tratado um emocional, um intelectual e talvez um espiritual para que houvesse esse entendimento, que ele comunicasse os valores do reino através da sua aparência. Se atente a isso e busque ao Senhor de verdade, com entendimento, que eu tenho certeza que ele vai esclarecer isso na sua vida. Amadas, desejo de verdade que esse conteúdo tenha chegado até o teu coração e faça com que ele chegue ao coração de outras mulheres, multiplique essa informação que você teve aqui hoje, que todos os conflitos a partir desse conteúdo sejam caídos por terra e que você venha ter um novo relacionamento com o seu espelho. E até o próximo vídeo.